E agora a gente fala sobre Flamengo, que tem a apresentação do Tite já marcada, mas não é para hoje. E o Rafa Marques chega conosco aqui ao vivo com as informações do Rubro Negro. Rafa. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, para o Silas, para o Prates, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. E é isso, né? O Flamengo já confirmou a coletiva de apresentação do Tite para a próxima terça-feira, 13h, lá no CT Jorge Elal, o popular Ninho do Urubu. Exatamente uma semana depois dele ter dado a primeira atividade como técnico do Flamengo, finalmente ele vai encarar os microfones e conversar com a imprensa e poder, inclusive, responder alguns questionamentos que estão sendo feitos desde que ele chegou para assumir o comando técnico do Flamengo. Como, por exemplo, o fato dele não ter cumprido o que havia prometido, né, que ficaria passando esse ano inteiro sem trabalhar em clube algum, só voltaria a trabalhar no ano que vem. Existem algumas questões que falam muito sobre essa demora do Flamengo para marcar a entrevista coletiva. Uma delas é a necessidade que o clube diagnosticou de montar uma espécie de onda positiva, construir cenários favoráveis para que o Tite chegasse para esse momento com um pouco mais de conforto e de elementos favoráveis. Um desses elementos, a gente vai até mostrar aqui para o Fã de Esporte, se manifestou ontem através de uma foto feita pelo Flamengo durante uma atividade no CT do Urubu, no primeiro contato que o Gabigol teve com o Tite. Não custa lembrar que quando o Gabigol ficou fora da lista da seleção brasileira para o Catar, houve muita polêmica, o torcedor ofendeu o Tite, Gabigol disse que já jogava numa seleção, e depois o atacante do Flamengo, agora, ontem à tarde, na sua rede social, fez essa publicação dizendo bem-vindo ao maior clube do mundo, uma saudação ao técnico Tite. Isso é só um dos elementos, né? E aí muita gente pergunta por que esse contato não aconteceu antes? Porque os treinos de terça e de quarta foram ministrados pelo Fábio Maceridian, que é o preparador físico de muita confiança do Tite. Não teve uma relação direta entre o Tite e os jogadores no campo. Esse contato só aconteceu realmente ontem e por isso que essa foto foi publicada ontem pelo Flamengo e ganhou esse comentário logo posterior por parte do Gabigol. Enfim, são situações que o Flamengo está cuidando para que o Tite chegue para esse contato com a imprensa com todo o conforto do mundo e aí se prepare para responder aos diversos questionamentos, Mari. Bom, e a gente vai conversar, Rafa, mais sobre esse Flamengo também, pensando mais para frente nas renovações e esse trabalho do Tite daqui para frente. Agora, vamos falar aqui do futebol de clubes, mas com o ex-técnico da seleção brasileira no comando, né? O Tite está começando o seu trabalho no Flamengo, vai ser apresentado oficialmente na próxima terça-feira, né? Vai ser à 13h, dentro do horário do Seleção Sport TV. E as manchetes de hoje falam desse processo de ambientação. Tem essa foto aí que está circulando muito, né? Do cumprimento do Tite com o Gabigol. E o título do Globo é Em Busca de Confiança, Tite sente o terreno do Flamengo. E no GE. Globo, o Flamengo divulga primeiro registro de Tite e Gabigol após polêmica. É polêmica ponto ou é polêmica vazia, como se costuma dizer na internet? Polêmica absolutamente vazia. O Gabigol, quando ele faz aquele comentário sobre o Tite, era uma festa. O Flamengo era o tricampeão da Libertadores, era mais do que natural, era a época de convocação que uma zoeirinha saísse. Eu acho que não tem nada aí de problemático. E é esse processo também de tática que o Flamengo está usando, de utilizar essa chegada, demorar para fazer uma coletiva, colocar os dirigentes sempre do lado do Tite em fotografia, criar esse discurso de que ele está sendo humilde, porque de fato é uma figura extremamente simpática, extremamente humilde, mas para tirar toda essa camada negativa que o Flamengo carrega esse ano. Então é quase como um processo de limpeza de imagem e precisava ter esse momento de comunhão entre Gabigol e o Tite. Eu acho que, inclusive, talvez individualmente... Agora, essa galera toda que gritou aí tá apagando post em rede social agora? Não? Muita gente já tá idolatrando o professor Adenor sem ele nem ter colocado o time em campo. Agora, o Tite tem, inclusive, esse grande desafio que é potencializar esse Gabigol que tá jogando muito abaixo. Esse Gabigol que tá sendo questionado. Um ídolo desse tamanho na história do Flamengo que tá sendo questionado ao ponto de muita gente achar que ele não tem que renovar. É um desafio e o Tite tem todo o potencial para contornar isso.
E o Gabigol também é um dos líderes desse grupo. Pois né? é. Esse cumprimento aí, claro, cumprimento é obrigatório, né? Claro. A gente não cumprimentou o Gabigol com algum interesse. Cumprimentou porque agora é um jogador que vai trabalhar com ele. Mas o Tite precisa conquistar a confiança de jogadores como o Gabigol, que tem um papel destacado de liderança nesse elenco, né? Mas assim, eu acho que, diferente dos outros treinadores que chegam como dúvida, o Tite chega acima. Por mais que não tenha tido um desempenho que a gente esperava em Copas do Mundo, mas ainda é o melhor treinador do Brasil. E o maior em atuação hoje. Beleza, você tem um Filipão com os grandes títulos, mas o Filipão já está em fim de carreira. Eu acho que o Tite, além de se vir para contornar esse problema de imagem, ele chega maior que o elenco em determinado aspecto. Eu acho que ele impõe um respeito que vai ser facilmente conquistado, ou porque ele já é essa figura tão relevante. É diferente do Sampaoli, que vinha mal do Sevilha, que sempre teve uma carreira instável, o Paulo Souza, outros o Vitor Pereira, eram treinadores que chegavam tateando. O Tite não, o Tite conhece boa parte desses caras, já trabalhou com boa parte desses caras, entende... São 11, né? Ele já levou para a seleção. Entende o valor desse time, o tamanho desse time. É diferente, eu acho que é um jeito diferente. É a melhor opção que existia para o Flamengo contornar esse ano tão difícil que está sendo 2023 para um 2024 melhor. Imagino que parte da negociação é um certo controle que ele vai ter sobre quem vai fazer parte desse elenco. Isso é curioso para mim, para ver quem vai ficar, se ele vai achar saídas para... Porque, como eu fico falando, o Flamengo é um problema novo dentro do futebol brasileiro. O excesso de estabilidade. Né? Porque o mercado mudou. O mercado não quer Gabigol. Alguns anos atrás, o mercado europeu pegava os melhores jogadores. Agora não. Pega as melhores promessas. Aí Matheus França tem mercado, o Gabigol não tem. Então, você tem um grupo lá que está lá há muito tempo. Cabe a Tite pensar. Eu imagino que ele tem controle por isso, que ele negociou controle por isso. Bem, o ciclo de tal acabou. Ele aí vai ser muito útil. Eu vou recuperar. Então, estou curioso para ver o elenco que ele vai formar para o ano que vem. O problema de o mercado não querer o Gabigol é que aí o Flamengo faz o quê? Espera o contrato acabar? Isso. Porque de graça muita gente vai querer o Gabigol no mercado brasileiro. Sim. Muitos clubes vão se mobilizar para dizer o seguinte, olha, eu não poderia pagar, né, os direitos pela negociação que o Flamengo ia me cobrar, não poderia pagar uma multa, mas o salário do Gabigol eu posso me mobilizar para pagar. Né? E aí... é mais ou menos o que está acontecendo com o Bruno Henrique agora. Mais ou menos não, né? É exatamente. Pode ser que Gabigol é fundamental para o plano de Tite. Então, ele fica. Mas eu estou curioso para ver qual é a concepção dele para o Flamengo de ano que vem. Lembrando que o ano que vem é ano de eleição no Flamengo, né? Então, qualquer decisão em termos de mexer no elenco vai passar por influência política, né? São decisões que podem ter um impacto na eleição. Né? Mas, ao mesmo tempo, a sensação que se dá é que ele está com a plena carta branca para fazer essa reformulação. E não há ninguém no futebol brasileiro melhor para fazer isso. Quais são os pontos? Né? Primeiro, recuperar jogador. Recuperar a confiança de Everton Ribeiro, recuperar a confiança de Gabigol. Entender se Gabigol joga com Pedro, se não, como é que isso vai funcionar. E qual é o outro ponto? Existem vários jogadores ali que já não estão jogando no mesmo nível de anos anteriores e o time precisa ser reformulado. Equalizar essas duas coisas, calibrar essas duas coisas é o que o Tite precisa fazer. Não há ninguém no futebol brasileiro melhor para fazer isso do que o Tite. Por quê? Porque o Tite tem lastro e o Tite é o melhor treinador do Brasil. O Tite já treinou 11 desses caras, já convocou 11 desses caras e o Tite sabe como ninguém o caminho de ganhar o torneio de pontos corridos, que é uma demanda que o flamenguista tem, porque o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro desde 2020. Então,
Quem lidera o Campeonato Brasileiro agora? Agora o Botafogo Futebol Regatas, tal de o famoso glorioso. A gente passou mais de uma hora sem citar sem citar o Fogão. Mas dentro desse contexto, dentro dessa situação, é o melhor que o Flamengo poderia ter e é um processo de limpeza de imagem fundamental para os diretores do Flamengo também. Agora é curioso, né? O Tite passou os últimos 6 anos na seleção brasileira. Então talvez a gente tenha perdido um pouquinho da referência dele como treinador de clube. Né? E talvez assim, ele perdeu um pouco disso. Porque assim, eu estou tentando puxar pela memória assim, como o Tite nessa questão de grupo. Ele prefere fazer uma grande renovação, ele sugere muitas contratações. A gente vai ter que voltar lá no Corinthians para Mas também isso poder pensar um nisso. outro Tite. Né? Então é outra situação. É. E também, ninguém sai da seleção imune. O Tite da seleção brasileira é um conciliador. Né? Mas será que ele traz esse modelo Mas ele para o clube? É fácil ser conciliador onde você tem controle total sobre com quem tu vai trabalhar. E eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre essa carta branca que o Caju mencionou aí. Porque eu não sei se algum treinador teve essa carta branca até hoje no Flamengo. Não, acho que não. Não. A diretoria faz questão de assumir a liderança nas negociações de jogadores. Né? Mas você vê, o Sampaoli passou pelo Flamengo e a fama que ele tem aqui no Brasil é daquele meme necessito 7 reforços mais. 7 reforços. Ele tem essa fama de chegar sugerindo contratar muita gente. Não é dizer também que nada que o treinador fala acontece. Por exemplo, o Sampaoli gostava do Alan, né, que quis a contratação do Alan, né, jogador difícil isso, eu nunca sei. Mas é Alan. Sugeriu a contratação e não usou, né, quando chegou. Também tem. Aí já são, como diz o Tim, loucuras daquele homenzinho. Né? Tem lá umas coisas. Aquele pequeno homem, né? Coisas na cabeça dele que a gente não consegue acompanhar. Mas assim, claro, tem sugestões que o técnico dá, mas o Flamengo não costuma dar a chave da negociação pro treinador, não. Mas a gente está, de novo, voltamos. Agora a gente está falando de um treinador que pelo seu status, eu imagino que no processo de negociação deve ter colocado isso como uma condição também. Ele está trazendo gente para o scout, por exemplo, do Flamengo. Então eu imagino que o desenho de contratação necessariamente vai passar por ele. Talvez não seja uma carta branca, beleza. Mas ele vai ser uma peça de inteligência nessa nova construção desse novo Flamengo. Agora, eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser a relação dos torcedores flamenguistas, que são torcedores nostálgicos, que tem o famoso sebastianismo ali do Jorge Jesus e que são impacientes e que não querem apenas o time vencendo, querem o time jogando bem, encantando. Como que essa torcida vai lidar com o Tite? A minha impressão é que a paciência vai ser muito maior, de novo, pelo tamanho do Tite. Mas se o Flamengo, já nesse final de temporada, não conseguir apresentar alguma coisa um pouco diferente, o professor Tite vai ouvir um bocadinho. É que depois do Jorge Jesus, os técnicos do Flamengo passaram sempre em algum momento a não servir para alguém, para algum grupo. Quando não são os torcedores, são os jogadores. Quando não são os jogadores, é a diretoria. Né? Por exemplo, Dorival Júnior, os jogadores estavam adorando, mas a diretoria achou que não servia. É verdade. Né? O Rogério Ceni, né? A diretoria parecia satisfeita, mas aí apareceram problemas, se não dentro do elenco, mas dentro ali da estrutura do clube, com os funcionários e tal. Né? O Renato Gaúcho chegou abraçado pela torcida e saiu com a torcida dando as costas para ele. Em algum momento, e os outros, né? Tem as unanimidades, né? Paulo Souza, Vitor Pereira. Esses são os três. Esses aí ninguém gostou. Né? O Sampaoli, a diretoria tentou bancar até o último minuto, mas, né, os jogadores não aceitavam e a torcida discutiu. Então, assim, esse trio, né, diretoria, jogadores e torcida, em algum momento, né, E qual é a influência de ano de eleição em cima disso aí? Olha, no modelo dos clubes brasileiros, e o Flamengo é um clube que espelha bem isso, né? Como funciona esse modelo do clube associativo, como diz o nosso Irlan Simões,
a estabilidade favorece a situação. Né? Uma temporada vencedora em 2024, com o Tite dando aquela tranquilidade que se espera, é o que favorece. Totalmente.